Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre vetores, falando um pouquinho de equações paramétricas de retas, e agora vamos para o nosso segundo exemplo. Bom, esse exemplo é um pouquinho mais difícil que o anterior e exige só um pouquinho que a gente pense no começo o que a gente quer fazer, tá? A gente quer equacionar uma reta que passa por esses dois pontos utilizando as equações paramétricas. Bom, nós precisamos de um ponto e um vetor. Nós temos dois pontos e nenhum vetor. Se nós sabemos que essas duas retas passam pela reta, a reta passa por esses dois pontos, nós podemos gerar um vetor a partir delas. Como nós sabemos aqui que o ponto P2 está um pouquinho mais à frente, né, do que a nossa reta, do que o nosso ponto P1, devido ao x, né, como que a gente pode proceder? Se a gente quiser calcular um vetor P1, P2, ou seja, do vetor P1, do ponto P1 até o ponto P2, o que nós temos que fazer? Basicamente, fazer alvo menos origem. O nosso alvo é o P2 e a origem é o P1. Como que a gente faz isso? Subtraindo as componentes. 5 menos o nosso 2. Essa é a nossa componente x. Componente y, 0 menos o 4. Componente z, 7 menos o nosso menos 1. E, portanto, nós concluímos que o nosso vetor P1, P2 é dado por 3, menos 4 e 8. Esse aqui é o nosso vetor. Bom, nós já temos um ponto, pode ser tanto um quanto o outro, e temos também o nosso vetor diretor. O que a gente faz a partir de agora? Nós vamos equacionar a nossa reta com as equações paramétricas que nós temos. Tá? X, y e z, na nossa primeira coluna, nós vamos colocar um ponto. Na nossa segunda coluna, nós vamos colocar o nosso vetor diretor. E lembrando que esse vetor diretor sempre tem que multiplicar o nosso parâmetro t. Quem que é o nosso ponto? Pode usar o 2, 4 menos 1, ou pode usar o 5, 0 e 7. Tanto faz. Vamos colocar aqui, então, o 2, 4 e menos 1. 2 para x, 4 para y, menos 1 para z. E para o nosso parâmetro t, nós vamos colocar aqui o nosso vetor diretor. 3, menos 4 e 8. Essas caixinhas aqui, basta somar. Tá? Lembrando sempre que ao lado do parâmetro t, nós temos o nosso vetor diretor. Nosso vetor diretor. E na nossa caixa vermelha, na caixa vermelha onde não tem nada encostado, nenhum parâmetro tem encostado, nós temos o nosso ponto. E também é muito importante ressaltar que tanto faz qual ponto tu coloque aqui. Tá? Se a gente fizer a equação utilizando esse outro ponto aqui, vai dar a mesma coisa, é a mesma reta, não tem diferença nenhuma. Ok? Então, basicamente, essa daqui é o nosso conjunto de parâmetros, né, de equações para x, para y e para z, para a nossa reta. Ok? É bem simples, gente, tá? Não tem muito mistério quanto a isso. Em geral, o pessoal não tem muita dúvida. Muito obrigado pela sua audiência e nos visitem no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e até logo!